Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um segmento bem interessante na área de tecnologia. Esse vídeo é para você que já trabalha na área de infraestrutura, trabalha na área de desenvolvimento ou está pensando em entrar para a área de tecnologia e está meio indeciso, indecisa em que área, em que segmento você gostaria de trabalhar. Hoje a gente vai falar sobre um segmento muito legal chamado DevOps ou DevOps. O profissional DevOps, ele é um profissional que transita ali entre a área de desenvolvimento e entre a área de produção, ou seja, ele é um cara que conhece de infraestrutura, de sistemas operacionais, de automação e também de desenvolvimento, ok? A gente vai falar um pouquinho, eu vou tentar trazer o máximo de informação que eu puder para vocês e quem sabe eu não consiga te ajudar a definir uma área nova de trabalho. De repente você já trabalha com infraestrutura, está querendo crescer um pouco na carreira, mudar um pouco de nicho, ou você que já trabalha com desenvolvimento, não está muito satisfeito, está querendo conhecer um pouco mais, beleza? Mas antes, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Eu deixo aqui já o meu agradecimento a todos os inscritos aqui do canal. Já passamos dos 4.000 inscritos, tem muito vídeo legal no canal. Só fazer essa chamada rapidinho aqui, tá? Tem muita coisa voltada para a área de DevOps, para a área de container. Container tem coisa para caramba, muita coisa voltada para Docker, Docker Swarm, clusterização, virtualização nos MacBooks modelo M1. Tem muita coisa de MacBook modelo M1 no canal, beleza? Então deixa seu like, se inscreve, compartilha. Vamos lá então, pessoal, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje, vamos lá. DevOps, o que faz um DevOps? O que é um DevOps? Qual é a função principal de um DevOps? Esse segmento dentro da área de tecnologia nasceu há alguns anos junto com o movimento Agile, com o movimento ágil, ou seja, o profissional de DevOps, ele normalmente ele é um cara mais especializado, um cara raiz, né? Um cara mais especializado em infraestrutura, ou seja, normalmente, pelo menos quando apareceu a profissão, ele era o cara que trabalhava com o sistema operacional, mexendo em servidor, normalmente um cara um pouco mais especializado em Linux, e aí a coisa foi evoluindo e a profissão seguiu na questão das automações. Que automações seriam essas? Bom, a cada vez que você vai entregar um produto, você vai entregar um sistema, há muitos anos atrás, você tinha que instalar o sistema operacional, você tinha que instalar a aplicação na sua máquina, você tinha que parametrizar, era toda uma trabalheira que você tinha que fazer máquina por máquina, ou seja, servidor por servidor. Com o passar do tempo, essa coisa foi mudando, foi melhorando, ou seja, o mercado começou a criar algumas ferramentas de automatização de processo. Hoje em dia, quando você vai fazer o deploy, né, a implantação do seu projeto, do seu código, você não tem mais que instalar nada em máquina, você faz tudo automatizado. Então hoje existem uma série de ferramentas no mercado que fazem essa automatização. Hoje você consegue lançar um produto, né? Enfim, a gente está falando aqui da área de desenvolvimento e infraestrutura. Então quando eu me refiro a produto, eu digo um sistema, vamos colocar assim. Se você chegou aqui e ainda não está muito claro para você. Quando você vai fazer o lançamento de um produto, de um sistema desenvolvido, você pode fazer ele em larga escala ou em pequena escala. Então você precisa de algo ágil, algo que seja ágil, que ele seja elástico, que ele possa crescer ou diminuir de acordo com a necessidade que você tem para lançar esse produto. O profissional DevOps é o cara praticamente que coloca esse produto no ar. Ele coloca esse produto no ar na cloud, na nuvem, ele coloca esse produto no ar dentro de servidores on-premises, ou seja, locais na sua empresa. Ele é o cara que viabiliza o sistema operacional e ele é o cara também que viabiliza toda a infraestrutura e automatização desse processo. Então, como eu disse anteriormente, os primeiros DevOps que surgiram, eles eram profissionais originários de infraestrutura, o cara que mexia em servidor, que mexia com Linux. Hoje, de uns anos para cá, essa coisa mudou um pouco. O dev também, o desenvolvedor, passou também a meio que transitar ali no meio de DevOps, porque hoje um desenvolvedor ele já sobe o código dele automatizado para o Git, e a gente vai falar já já um pouquinho sobre quais tipos de ferramentas que um DevOps utiliza. O desenvolvedor, já há algum tempo, ele também meio que transita nessa área de DevOps, porque ele sobe o código dele para o Git, ele faz automação, ele faz deploy. Então o dev hoje ele não é só o cara, o desenvolvedor hoje ele não é só o profissional que fica lá escrevendo código e não faz mais nada. O desenvolvedor hoje ele tem por obrigação de conhecer de Git, que é uma ferramenta de controle de versionamento,
Todo mundo utiliza isso hoje, inclusive os profissionais de infraestrutura também utilizam. Então o perfil do DevOps, ele hoje meio que expandiu, ele não fica só restrito ao profissional que veio da área de infraestrutura. O próprio desenvolvedor hoje, ele também pode ser um profissional DevOps. Claro, na minha opinião, o cara que veio de infraestrutura, ou o cara que hoje começa como DevOps, normalmente ele vem da área de infraestrutura. O DevOps por si só, ele precisa ter conhecimento, como eu disse, de infraestrutura e desenvolvimento. Ele até pode ser um desenvolvedor de profissão que resolveu largar, em vez de ficar codando, gerando código, preferiu trabalhar com cloud, processos de automatização de código, enfim, esse tipo de coisa. Mas se ele não for um profissional de desenvolvimento, ele precisa pelo menos saber falar a linguagem do dev, do desenvolvedor. Vamos tratar desenvolvedor como dev. Pelo menos ele precisa saber falar a linguagem do dev, mesmo que ele deteste algoritmo, mesmo que ele deteste programação, ele precisa entender o que o dev está falando para ele, quais são os requisitos que o cara precisa do sistema para ele poder viabilizar a infra e entender o código do dev. Até porque, para que ele faça essas automatizações, utiliza-se muito arquivos com extensão YAML, ou seja, são arquivos de parametrização que você utiliza para que você consiga fazer o seu CI/CD, ou seja, o famoso Continuous Integration, Continuous Delivery, ou seja, integração contínua, entrega contínua. De qualquer maneira, o DevOps precisa precisa conhecer um pouco de desenvolvimento. No mercado hoje, uma das linguagens mais comuns para que o cara trabalhe bem com o DevOps é o Python. Por quê? Porque na grande maioria das tarefas diárias dele, e não tem como fugir, eu acho muito difícil um DevOps hoje não mexer com cloud. Então, o cara que mexe com cloud, ele mexe o tempo todo com API REST, e a linguagem, na minha opinião, uma das linguagens mais utilizadas hoje para você manipular API REST é o Python. Então, assim, não vejo como hoje um DevOps de profissão não conhecer um pouco de Python, pelo menos ser um júnior em Python, tá? Em Python e em Linux. E aí eu vou deixar a minha dica, eu vou deixar duas dicas. Primeiro, um treinamento da Dunk Code voltado para Linux. Na minha opinião, eu acho que você deve ser pelo menos um analista júnior em Linux. Isso vai te acrescentar demais no seu perfil, no seu dia a dia, se você for trabalhar como DevOps ou se você for trabalhar com Cloud. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o treinamento da Dunk Code. O curso é bem barato, se eu não estiver enganado, são R$ 147. Eu não tenho nenhuma parceria com a Dunk Code, é apenas uma venda casada pelo site da Hotmart. E eu não fiz esse vídeo para vender curso, eu fiz esse vídeo para falar da profissão de DevOps. Mais uma dica, vou deixar para você uma dica da Alura, eles têm uma formação lá, toda voltada para o público DevOps. Então ele te mostra vários tipos de treinamento que você pode fazer para que você conheça melhor a área de DevOps. E vou dizer para você, galera, tem muito campo, tem muita vaga de DevOps. O segmento DevOps é um segmento muito amplo, tem muita coisa para se fazer. E aí vem a pergunta, mas que ferramentas de automação, o que é necessário conhecer além de sistema operacional, além de linguagem de programação Python, o que mais eu preciso conhecer? Bom, eu vou destacar para você algumas ferramentas que normalmente um DevOps trabalha, tá? Eu fiz uma colinha rapidinho aqui, que é para não esquecer de nada. A primeira coisa que um DevOps precisa conhecer é de containerização, ou seja, precisa conhecer no mínimo de Docker, ok? Para trabalhar com containers, com automação de containers, com clusterização de containers, com Docker, Swarm, para depois ele evoluir para o Kubernetes, que também é um gerenciamento de cluster baseado em containers. Agora, existem algumas ferramentas de CI/CD, como por exemplo o Terraform, que você consegue criar ambientes na nuvem, o Ansible, que você consegue fazer a automatização dos seus processos, instalação dos seus sistemas, tudo via script, tudo scriptado. Precisa conhecer de Git, precisa conhecer um pouco também de Puppet. É meio que uma sopa de letrinhas, esse monte de ferramentas. Eu falei nem meia dúzia de ferramentas aqui, que normalmente um DevOps trabalha no seu dia a dia. Mas aqui já dá para você ter mais ou menos uma noção de como trabalha, como é que se trabalha um profissional de DevOps, como é que é o dia a dia de um profissional de DevOps. Vou dar um exemplo muito claro de mais ou menos como que funciona o dia a dia de um profissional de DevOps. Você tem um time de desenvolvimento que vai lançar um sistema, vai lançar um produto. Esse produto ele precisa estar hospedado em algum tipo de lugar. E quando eu digo lugar, eu quero me referir a servidor. Seja esse servidor na sua infra local ou seja servidor na nuvem. Esse projeto precisa de uma especificação e quanto ele precisa ter no mínimo de memória para consumir no servidor, qual é o sistema operacional que vai hospedar, enfim, esse tipo de coisa. Então, cada vez que eu for fazer o deploy desse cara, imagina se eu tivesse que instalar sistema operacional, instalar o servidor web, instalar o servidor de aplicação, fazer atualização, eu tivesse que fazer isso máquina por máquina.
É aí que entra o DevOps. Ele vai viabilizar essa infra, seja na cloud, quantas VMs eu vou precisar, quantos clusters eu vou precisar criar dentro do Kubernetes, e como que eu vou fazer isso de forma automática. Eu vou criar um script baseado em arquivo com extensão YAML, onde eu vou fazer meio que uma receita de bolo. Eu vou dizer quantas réplicas da minha aplicação eu vou precisar, em quais portas a minha aplicação vai responder, vou usar banco de dados, qual é o banco que eu vou usar, qual é a porta do banco. Tudo isso num verdadeiro script personalizado, que a cada vez que eu precisar fazer o deploy da minha aplicação, eu vou rodar aquele script e a mágica vai acontecer e as coisas vão ser automatizadas, ou seja, o ambiente vai subir e o ambiente vai descer a cada vez que eu rodar esse script. Então, normalmente esse é o trabalho do DevOps, ok? Como eu disse anteriormente, o desenvolvedor ele também pode se voltar para o nicho DevOps e fazer até as duas coisas. Normalmente isso não acontece. O Dev ele vai até a camada ali do Git, onde ele consegue fazer a automatização e de lá fazer um deploy, fazer um redeploy da aplicação dele. O DevOps ele tem aí uma, digamos assim, uma carga de trabalho um pouco diferente do desenvolvedor, mas os dois transitam ali naquela faixa ali DevOps. Só que o DevOps, como eu disse, ele é um cara mais voltado para viabilizar a infraestrutura para o time de desenvolvimento. E aí uma outra coisa, o DevOps ele tem que pegar os requisitos e trazer para uma operação. Se você tem, por exemplo, pessoas, né, se você tem técnicos que trabalham em regime de escala 24/7, o DevOps é o cara que vai trazer todos os requisitos para que aquele sistema, para que aquele ambiente seja monitorado. Uma coisa muito importante também, que eu acho que assim, eu vejo no dia a dia que as pessoas pecam um pouco, né? Elas lançam um produto, lançam um sistema, seja lá o que for, e esquecem do ponto crucial que deveria estar no final de todo o projeto, que é a monitoração, galera. Você precisa monitorar a sua aplicação. Ou você vai esperar o usuário bater na sua porta e dizer, olha, o meu banco de dados está fora. Não, tudo tem que ser monitorado. Então existem uma série de ferramentas no mercado que trabalham com monitoramento. Uma das maiores que eu conheço hoje se chama Zabbix. Okay? O DevOps também pode ser o cara que conhece de Zabbix, que atua no Zabbix, que cuida da monitoração no final do projeto ou ao longo do projeto. Ele já começa a mapear tudo que precisa ser monitorado, em que porta, quantas instâncias, o servidor web caiu, não caiu, o banco de dados está de pé, não está de pé, o node lá da aplicação caiu, o cluster deixou de responder, enfim, tem uma série de coisas, tem muito trabalho. É um segmento bem bacana, é um segmento bem bonito, tem muita vaga de emprego no mercado. E aí eu vejo que os DevOps começam a se segmentar, né? Quando você tem vários DevOps, você tem vários departamentos, vários projetos, você tem um DevOps que cuida de um segmento daquele produto, um outro DevOps que mais especializado em cloud, você vê que tem um DevOps que conhece de programação, mas ele gosta mais de infraestrutura, mais dos servidores, mais das máquinas virtuais, ok? A profissão DevOps, volto a dizer, é uma área que está em completa expansão, você ainda pode conseguir migrar com tranquilidade para essa área, com tranquilidade, e aí tem algo lá na frente que não tem jeito, não tem para onde você fugir, que é trabalhar com cloud, seja AWS, seja GCP, né, que é Google Cloud Platform, seja a Azure, que é a cloud da Microsoft, ou seja a OCI, que é a cloud da Oracle. Ou seja, não tem para onde fugir, galera. Se você, a não ser que você trabalhe na sua empresa e por alguma razão a sua empresa faça a opção de não trabalhar com cloud por questão de, obviamente, de custos, tá? Mas muitas das empresas hoje no mercado, elas normalmente têm uma cloud híbrida, ela tem uma fatia, uma parte da infraestrutura dela local e a outra em cloud. E aí ela consegue administrar os custos. E por falar em custos, de uns anos para cá surgiu também uma outra profissão chamada DevFinOps, ou seja, é um DevOps, o fim de finanças, ou seja, tem também o DevOps especializado na área financeira, em gerenciamento de custos na cloud. Esses custos que eu estou falando é para cloud, porque assim, sair criando máquina virtual, sair criando cluster na cloud é mole. O problema depois é pagar essa fatura, pagar essa conta. Então nós também temos um profissional chamado DevFinOps, que é um DevOps que faz tudo isso que eu falei aqui, mas ele também, e principalmente, ele é responsável pelo custo da sua empresa, do que você está gastando na cloud, ter tudo isso na mão para você tomar as decisões mais acertadas, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, a intenção era trazer para você falar um pouquinho sobre a área de DevOps, eu não falei nem meia dúzia de ferramentas aqui, não dá para falar, tem muita coisa para você ver. Deixe seu comentário, eu gostaria muito de saber
o que você achou do vídeo, se você já conhecia, se você já é DevOps, se você é desenvolvedor. É bem interessante eu saber sobre isso aqui no canal. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!